Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula, e nasceu a vida. Bem, hoje vamos conversar sobre A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Antes de falar sobre a obra, vou trazer uma pequena introdução sobre a vida dessa escritora. Clarice Lispector nasce na Ucrânia no ano de 1920, filha de judeus. Por conta da perseguição contra esse grupo, seus pais mudam-se com ela, ainda pequena, para o Brasil. Ela passou parte da infância no Nordeste e em 1941 ela ingressa na Faculdade Nacional de Direito. E só consegue a sua nacionalidade brasileira em 1943. Teve seu primeiro romance publicado no ano seguinte, chamado Perto do Coração Selvagem, que na época ganhou sim alguns elogios. Ela falece no Rio de Janeiro em 1977, um dia antes do seu aniversário. Uma curiosidade interessante é que a capa desta edição ela contém uma pintura feita pela própria Clarice, então, além de escritora, ela gostava de desenhar. Lançado em 1977, ano de sua morte, este foi o último romance publicado por Clarice Lispector em vida. Então aqui teremos uma história narrada por Rodrigo S.M., que é uma espécie de alter ego da própria Clarice. Isso costuma acontecer em diversos livros. Aqui no canal, por exemplo, já falamos sobre A Redoma de Vidro, que temos uma personagem que é uma espécie de representação da própria Sílvia. Ou ainda em Meu Pé de Laranja Lima, em que o protagonista Zezé é uma representação do próprio escritor José. Com relação aos cenários em que essa história se passa, teremos o sertão de Alagoas, que é o local em que a nossa protagonista nasce, a Macabea. Um tempo depois, ela se muda com a sua tia Beata para Maceió e, por fim, ela muda-se para o Rio de Janeiro. Ela mora em um velho sobrado colonial dentro da Rua Acre, trabalha na Rua Lavradio e costuma passar os seus domingos no Cais do Porto. Então esses basicamente vão ser os cenários principais dentro de A Hora da Estrela. Nas primeiras páginas desse livro, vamos acompanhar um compilado de pensamentos do próprio Rodrigo S.M., em que ele conta para nós leitores as suas motivações para escrever essa história. E ele nos revela que toda a ideia de escrever esse livro veio a partir do momento em que ele avistou uma nordestina com um olhar perdido nas ruas do Rio de Janeiro. A partir disso, ele começa a inventar em sua cabeça toda a história que poderia estar por trás daquele olhar. E é interessante observar que esse narrador, assim como a própria Clarice Lispector, passou parte da infância no Nordeste. E uma das primeiras descrições que ele faz desta personagem que está criando é que ela não serve nem ao menos para vender o próprio corpo, de tão miserável, tão sofrida que ela é. Também acho bem interessante um trecho em que ele diz que esse livro poderia ser escrito por qualquer outro homem, assim como essa personagem poderia ser qualquer uma outra nordestina que se vê perdida em um local que não foi feito para ela. Não somente uma nordestina, mas qualquer outra pessoa que vem de um outro contexto e se sente estrangeiro no local que está atualmente. E ele deixa bem claro que pretende escrever esse livro de forma simples porque está retratando a vida de uma pessoa também muito simples. E esse é o seu grande desafio. A nordestina que ele vai retratar é invisível, mas ela não se dá conta, inclusive, da própria infelicidade, de tão, de certo modo, alienada que é. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a olham. Ela vive em uma cidade que é feita contra ela. Em diversos trechos no decorrer dessa história, o autor ele tenta deixar muito claro para o leitor que esse livro é um grande silêncio, é uma grande pergunta. Juro que este livro é feito sem palavras, é uma fotografia muda. Este livro é um silêncio, este livro é uma pergunta.
Chega um certo ponto em que o Rodrigo SM vai revelar que toda essa espécie de monólogo que ele faz antes de fato começar a escrever essa história é pelo fato de estar com medo de entrar em contato com essa realidade tão cruel que está prestes a descrever. Ele sabe que escrever esse livro vai o modificar de alguma forma. A imagem daquela nordestina o perseguia, então escrever essa história seria uma espécie de parto. E apesar de entrar em contato com essa realidade gerar tanta angústia nele, ele sentia que precisava falar de Macabea, ele precisava falar dessa nordestina, senão iria ser sufocado. Ou seja, fica bem evidente que esse foi um livro desconfortável de se escrever. Então é muito interessante toda essa sensação que, de certo modo, a Clarice Lispector vai transmitindo para o leitor a partir desse escritor, esse alter ego que ela utiliza. E como muitos já devem saber, Clarice Lispector é especialista em escrever frases de impacto, e isso está muito presente também em A Hora da Estrela. Uma das frases que eu mais gosto desse livro é o trecho em que o Rodrigo SM vai falar do porquê que ele escreve, quais são as suas motivações. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de MC. E se não fosse sempre a novidade, que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. É somente por volta da página 21 que o Rodrigo SM de fato começa, enfim, a desenvolver a história dessa simples nordestina. Macabea se trata de uma moça de 19 anos de idade que trabalha como datilógrafa, mas faz esse trabalho de uma forma muito mal feita. Ela suja muito o papel, não escreve direito, inclusive ela não entende muito bem todas as palavras porque estudou somente até o terceiro ano do primário. Era infeliz, mas não sabia disso, fedia muito, vivia tossindo e só mais pra frente a gente vai descobrir junto com ela o motivo por trás disso. Falava muito pouco e na maioria das vezes em que ela decidia se dirigir a alguém, fazia alguma pergunta fora de contexto. Como passatempo, gostava de ir uma vez por mês ao cinema no dia mais barato, e a partir disso começa a surgir um pouco do seu sonho de um dia se tornar artista. Então, sim, ela fantasiava em alguns momentos pontuais um futuro um pouco melhor para ela. E isso fica muito mais evidenciado próximo ao final do livro, no momento em que ela visita uma cartomante. Além disso, ela gostava de ouvir a rádio relógio, colecionava anúncios e vivia comendo cachorro-quente com Coca-Cola porque era a opção mais barata. Como o próprio narrador diz, ela somente vivia, tinha um viver ralo, era incompetente para a vida. E logo em uma das primeiras cenas descritas aqui relacionadas à vida de Macabé, a gente já percebe que ela está levando uma bronca do seu chefe, por conta do seu trabalho que é feito de uma maneira muito aquém do esperado. Inclusive ele chega a ameaçar de demiti-la, mas por dó ele volta atrás com essa decisão, pelo menos por enquanto. Vamos ser apresentados a Glória, que é a sua colega de trabalho, que está em um cargo acima dela. Mais adiante, vamos acompanhar a descrição do passado de Macabea, em que ficamos sabendo que ela nasceu no sertão, já muito desnutrida, perdeu os pais com 2 anos de idade e a partir disso começou a ser criada por sua tia, uma mulher muito rígida que vivia batendo nela, e atualmente divide um quarto com outras 4 mulheres. E é interessante observar que todas elas se chamam Maria. E que, obviamente, assim como Macabea, vivem uma vida muito sofrida. É interessante observar que o narrador diz que Macabea não costumava se perguntar quem era. Inclusive, ela só se fez essa pergunta uma vez e ficou muito assustada. Parece que ela tinha um certo medo de se acessar, porque, no fundo, de certa forma, sabia que ao fazer isso se daria conta da sua realidade. Não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si mesmo, senão se perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto batia a máquina, e por isso errava ainda mais. Certo dia, ela decide tomar uma decisão um tanto inesperada até mesmo para ela. Ela vai até seu chefe e mente. Diz que terá que ir ao dentista para arrancar um de seus dentes. O chefe acredita e dá um dia de folga para ela. E ela utiliza esse dia de folga
para ter um encontro consigo mesma. E isso gera uma das cenas mais interessantes, pelo menos na minha concepção, dentro desse livro, que é o momento em que, a partir da solidão, do dia que ela fica sozinha dentro daquele quarto, que ela dividia com outras 4 mulheres, que ela de fato parece se conectar consigo mesma, de talvez dar uma chance para suas próprias fantasias, dar uma chance para os seus desejos. Eu acho bem interessante o como que essa cena é representada na adaptação para filme. Bem, logo no início do vídeo eu já revelei que o nome da nordestina representada nessa história era Macabea, mas no livro em si, esse nome será revelado apenas na página 38, que é no momento em que ela conhece o seu futuro namorado Olímpico. Ou seja, ela só existe a partir do momento em que alguém olha para ela. Mas não se engane, esta relação não vai fazer muito bem para ela não, muito pelo contrário. O Olímpico é uma pessoa extremamente complicada e vai tratar a Macabea, que é uma figura estranha sim, uma figura excêntrica, de uma forma muito ruim. E quando ela diz o seu nome para o Olímpico, ele logo de cara fala: "Nossa, mas que nome estranho!" E ela reconhece que sim, o seu nome não é nem um pouco comum, mas depois disso ela explica qual foi a sua origem, por que que os pais deram esse nome para ela, um nome que é tão incomum de se encontrar por aí. E após esse primeiro encontro, eles passam a se ver nos próximos dias e, na maioria das vezes em que eles se viam, chovia. E é bem desconfortável observar o como que a relação dos dois é estranha, eles não têm muito assunto, inclusive a Macabé, em um certo momento, para quebrar o silêncio, acaba falando a primeira coisa que vem na sua cabeça, que gera uma cena até um pouco engraçada no livro, né, que ela fala para Olímpico do nada que gosta de pregos e parafusos. E a partir da relação desses dois fica muito claro o como que ela tem essa dificuldade de manter um diálogo. E apesar das semelhanças, os dois têm uma origem muito parecida. Ele também veio do Nordeste, teve uma vida bem difícil, eles possuem motivações muito diferentes. Ele é um rapaz muito ambicioso que um dia quer se tornar um deputado. E o próprio narrador, em certo momento, já adianta para o leitor que sim, no futuro ele conseguiu realizar este sonho. Além disso, ele parece esconder um pouco do seu lado mais emotivo, digamos assim. Então, em um certo momento, vamos ficar sabendo que ele tem sim um certo dom para a arte. Como um de seus passatempos também, ele costumava a visitar alguns enterros e sempre se emocionava ao vê-los. Em contrapartida, o lado que ele demonstrava para as pessoas era o seu modo mais carrasco, mais ignorante de ser. Em seguida, a gente vê que ele já tomou algumas atitudes que são bem questionáveis, costumava roubar, já matou um homem, enfim. E em mais uma das interações entre esses dois personagens, Macabé, em um certo momento, vai falar para o Olímpico que a sua música favorita se chama Una Furtiva Lágrima. E ela sempre se emocionava ao escutar essa música. E o motivo é o seguinte: não chorava por causa da vida que levava, porque, não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era assim. Mas creio que chorava porque, através da música, adivinhava, talvez, que havia outros modos de sentir. Havia existências mais delicadas, e até com um certo luxo de alma. Muitas coisas sabia que não sabia entender. Mais adiante, Macabea vai reafirmar para o Olímpico que é feliz, mas ele diz que a cara dela demonstra outra coisa. Em um certo momento, ele vai tentar levantá-la e começa a girar com ela em seu colo, mas acaba a derrubando. E isso parece, de certo modo, ferir o seu ego. Eles ficam alguns dias sem se ver, mas depois retomam os encontros, e em um desses encontros eles vão visitar um açougue. Era evidente que Olímpico não gostava de Macabé, aliás, a única bondade que ele fez a ela foi prometer um cargo dentro da metalúrgica que ele trabalhava, e a partir do momento em que ele conhece Glória, a colega de trabalho de Macabé, ele decide terminar com a nordestina para ficar com essa moça que parece ser muito mais interessante. Depois que Olímpico a despediu, já que ela não era uma pessoa triste, procurou continuar como se nada tivesse perdido. Ela não sentiu desespero. Também, o que é que podia fazer? Pois ela era crônica. E mesmo a tristeza também era coisa de rico, para quem podia, para quem não tinha o que fazer. Tristeza era luxo. E pouco após esse término, a Macabé um dia decide comprar um batom vermelho para ela e no trabalho, frente ao espelho, ela começa a passar esse batom e borra toda a sua cara, e isso acaba gerando uma cena que ao mesmo tempo é triste, é engraçada entre ela e Glória, porque Glória fala assim para ela: "Me desculpe eu perguntar, ser feia dói?"
E Macabea, com toda a sua ingenuidade, responde da seguinte forma: Nunca pensei nisso, acho que dói um pouquinho, mas eu lhe pergunto se você, que é feia, sente dor. E um pouco mais adiante, ainda nesse mesmo diálogo entre as duas, Glória vai perguntar para Macabea o porquê que ela toma tanta aspirina. E ela responde que é para não se doer. Ela se dói o tempo todo, mas não sabe de onde vem essa dor. É uma dor que vem de dentro. Macabea não conseguia nem ao menos diferenciar a dor que vinha da sua angústia com a dor física. Certo dia, Macabea decide ir até um médico bem ruim, para dizer o mínimo, que não gostava da sua própria profissão, e lá ela vai descobrir que estava com uma espécie de começo de tuberculose pulmonar, e por esse motivo ela vivia tossindo. Mas ela parece ignorar essa notícia, inclusive não chega a contar para ninguém o diagnóstico. Ela mentia para si mesma. Após narrar esse acontecimento, o narrador sente a necessidade de interromper a escrita dessa história por 3 dias, e após esse período de 3 dias, vamos entrar então na cena final do livro. Então, em um certo momento, Glória vai indicar para Macabea uma cartomante, e por curiosidade, Macabea segue as dicas da sua colega. O nome da cartomante é revelado, chamada de Madama Carlota. Ela conta um pouco do seu passado para Macabea, diz que foi uma prostituta, que teve uma infância também muito difícil, mas que hoje conseguia se manter muito bem com esse seu trabalho. E após isso, ela começa então a fazer a leitura das cartas. E ela propõe a Macabea um futuro brilhante. Ela diz que a partir do momento que ela saísse daquele local, a sua vida iria mudar completamente. Ela conseguiria vencer na vida, digamos assim. Ou seja, ela deu para Macabea uma esperança de um futuro melhor, algo que ela nunca teve de uma forma muito forte dentro de si. Ela sim tinha até algumas ambições, digamos assim, mas mantinha isso muito reprimido dentro de si. E foi após essa visita que, pela primeira vez na vida, ela verdadeiramente sentiu que era infeliz. Ela percebeu a sua própria realidade tão devastadora. Acontece que, após sair daquele local, Macabea, ao atravessar a rua, é atropelada por um carro de luxo. E dessa forma, ela terá, pela primeira vez e última na sua vida, o seu momento de brilhar, o momento em que ela, enfim, é vista pelas pessoas, porque após esse atropelamento, as pessoas que sempre a ignoraram vão ter a sua atenção voltada para ela. Ela estava, enfim, livre de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um instante, passa logo. Eu sei porque acabo de morrer com a moça. Desculpai-me esta morte. É que não pude evitá-la. A gente aceita tudo porque já beijou a parede. Mas eis que de repente sinto o meu último esgar de revolta. Viver é luxo. E é dessa forma, com a morte da nossa personagem principal, que se encerra A Hora da Estrela. É muito interessante observar o como que, de certo modo, a Macabea parece ter medo de se acessar, e mesmo que sem pensar, ela busca no outro um sentido para o seu mundo. Além disso, é muito interessante observar a modificação que tem dentro do narrador através do estranhamento da figura de Macabea, que é simples, mas muito impactante, que evidencia a verdade nua e crua através desse alguém que não tem a dimensão do próprio sofrimento. Macabea e esse livro como um todo possui uma espécie de estranhamento que atrai. É muito triste também se dar conta do como que Macabea é invisível e parece não existir para as pessoas ao seu redor e só será de fato vista no momento de sua morte. Sinto que esse livro ele propõe uma grande reflexão, ele de fato é uma grande pergunta, ele causa essa sensação muito impactante no leitor. Isso fica muito evidenciado pela própria Clarice no seguinte trecho. Esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta a resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê. O meu primeiro contato com essa obra não foi através desse livro. Há cerca de 2 anos atrás, eu havia assistido à adaptação cinematográfica e reassisti antes de gravar esse vídeo e continuo gostando muito dela. Ela sim conta com muitas modificações, mas mantém bastante da essência do livro. Um dos pontos que eu acho mais interessantes dentro dessa adaptação é o fato deles explorarem um pouco mais a dinâmica
da Macabea com as suas colegas de quarto, algo que praticamente não existe aqui dentro do livro original. E, sem dúvidas, esse é um livro que eu considero muito importante, muito impactante, que vai gerar sim muitas reflexões. Ele é sim um pouco confuso no seu início, porque a gente vai acompanhando esse fluxo de pensamentos do narrador, mas aos poucos a história vai se tornando muito mais clara e considero que sim, essa pode ser uma boa porta de entrada para o universo dos textos de Clarice Lispector. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, até uma próxima e